Senhoras e senhores, boa noite. Convido neste momento para fazer parte da mesa diretora os expositores da audiência pública desta noite. Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, vereador Antônio Lucas. Representando o prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, senhor Egon Kirchenreich. O procurador da Comur, Dr. Fábio Tomasiak. O relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, vereador Dr. Gerson Petef. Secretário da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, vereador Jorge Tache. Senta aqui, porque depois você vai passar para mim. Eu vou te passar, daí quando for usar a palavra, depois... Declaro aberto, a partir deste momento, a presente audiência pública, atendendo o que dispõe o requerimento número 1245 de 2014, de autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana desta Casa. Integrada pelos vereadores Antônio Lucas, Jorge Tache e Gerson Petef, que requerem a realização de audiência pública no dia 19 de novembro de 2014, com início às 19 horas e término às 21 horas, com a finalidade de debatermos sobre o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre o Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, institui o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, denominado de Faixa Nobre, nas vias e logradouros públicos do município e cria o Fundo de Mobilidade Urbana. Saúdo a todos os presentes e os nossos telespectadores do canal 16 da internet, bem como todos os usuários. Neste momento, então, eu passo a condução dos trabalhos desta noite ao presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, o vereador Antônio Lucas. Então, a partir deste momento, daremos início aos pronunciamentos previamente programados para essa audiência pública. Então, eu até vejo hoje uma audiência bastante importante, mas nós temos aqui os funcionários da Comur e temos aqui representantes do governo, que é o secretário Egon Kirsch, o Fábio Tomasiak, que representa a Comur, e tem o público presente. Eu até, para não cansar muito o público e para ver se é importante, eu vou tomar a iniciativa de perguntar se vocês gostariam, os funcionários da Comur principalmente, que têm algumas dúvidas, como que vai ser o parquímetro depois, se vão ter a garantia de emprego, se vão ter a garantia de salários, que vai continuar tendo o mesmo salário através da Comur. E essas dúvidas que os vereadores têm também, eu pergunto para os funcionários da Comur se gostariam de fazer as perguntas antes do Egon e do Dr. Fábio falarem ou depois. Depois. Então, eu vou passar agora o uso da palavra pelos nossos convidados para o assunto em pauta, de acordo com o que se dispõe no parágrafo 4º do artigo 137-A do Regimento Interno. Eu convido e deverá se limitar-se ao tema questão em debate para usar a palavra por 10 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, a juízo do presidente na reunião de audiência pública, caso podendo ser aparteado ou sendo vetada a transferência em tempo não utilizado por outro orador. Eu convido nesse momento para fazer o uso da palavra por 10 minutos o procurador da Comur, Fábio Tomasiak. Quer falar daí? Presidente, vereador Antônio Lucas,
Excelentíssimos senhores, autoridades que compõem a mesa, excelentíssimos vereadores, ilustríssimos senhores, público em geral, uma boa noite a todos. Bom, a Comur administra o sistema faixa nobre já há décadas, orientada por uma lei municipal, lei número 246 de 99. Os decretos, todos que regulamentam o funcionamento, são posteriores e eles já sofreram algumas mudanças, mas a lei originária é essa de 1999, havia outras anteriores. Esse sistema hoje, ele é incapaz de atender os anseios da comunidade. E qual é o anseio principal? É democratizar o estacionamento no centro da cidade, fomentando especialmente o comércio e dando ao cidadão a garantia, né, de livre acesso ao centro da cidade. Por que esse sistema, da forma como foi desenhado naquela época, hoje ele se mostra inviável? Eu citei alguns poucos exemplos, mas que já são suficientes para tirar essa conclusão. Primeiro, não há previsão de pagamento em períodos fracionados, inferiores a 1 ou 2 horas. Não há previsão de reajuste de valores. Eu ingressei na Comur em 2003. Já era R$1 o valor da hora de estacionamento. E até hoje não houve reajuste nenhum. E isso compromete tudo, inclusive o próprio investimento nos serviços que são prestados. A infração de trânsito, e esse é o mais, acho que é o mais flagrante, ela só está configurada se a pessoa receber 3 avisos de irregularidade. Ou seja, sinceramente, eu não tenho notícia disso acontecer em outro lugar, que a pessoa tenha que errar 3 vezes para ser considerado um único erro. E isso inviabiliza a fiscalização. Porque o fiscal, na hora, no momento, fica muito difícil dele saber se aquela é a primeira vez, se é a segunda vez ou se é a terceira vez. Foi instituído também um chamado aviso de 20 minutos, que é formalizado no veículo, que a pessoa tem 20 minutos de isenção. Ou seja, se usa o fiscal apenas para avisar que aquela pessoa está irregular. Depois esse fiscal tem que retornar ao veículo para emitir o aviso de irregularidade. Sendo que um aviso de irregularidade não basta para configurar a infração. Ele tem que errar por 3 vezes. O projeto de lei em questão, número 101, ele altera essa sistemática. Ele possibilita o pagamento dos valores em períodos fracionados, inferiores a 1 hora. Ele prevê a adoção de controles automatizados de estacionamento, que pode ser o parquímetro, e também há outros mecanismos aí que utilizam a informática e também dão suporte ao estacionamento rotativo. A autuação do condutor, e aí sim, a adequação a qualquer outra legislação que tenha um caráter sancionatório, que é a infração está configurada na primeira vez em que for flagrada a infração, a própria irregularidade. A ausência de um tempo de isenção através de um documento escrito, e sim uma tolerância a que o condutor vá até um determinado local, adquira um ticket, um bilhete, ou seja, qual for o instrumento. É um tempo razoável, mas não aqueles 20 minutos que têm que ser documentados. Correção monetária automática dos valores através do IPCA, ou seja, os preços todos aumentam de acordo com a inflação. E aqui também prevê uma correção aí pelo IPCA desses valores. Então, o que se tem como conclusão é que o projeto é necessário, esse é o entendimento da Comur. Seu Lino Denegre, diretor-geral da Comur, está aqui presente também, comunga desse entendimento, no sentido de que o projeto é viável e é uma necessidade. A cidade precisa de uma modernização no sistema atual. Ele consegue, ao menos em tese, garantir a viabilidade do serviço e, ao mesmo tempo, tornar esse serviço rentável para quem presta. Bom, quanto à Comur executar
um serviço nos moldes desta nova lei. É possível ou não é possível? A Comur entende que sim, é possível. Existe um projeto, existe um planejamento. Se for o caso, se for da vontade do Poder Executivo, existem condições de aquisição dos mecanismos que se façam necessários, seja o parquímetro, seja outro mecanismo paralelo. Então, eu mesmo tive a oportunidade de visitar a empresa Digicom em Gravataí, tomei conhecimento de como opera esse sistema. Na verdade, a Digicom ela vende o parquímetro e vende uma série de acessórios, de modalidades acessórias a esse parquímetro, dependendo da vontade de quem quer implantar em determinada localidade. Seja com chip, seja com cartão, aceita cartão de crédito, bateria solar, tudo vai acrescendo, claro, ao preço do parquímetro básico, aquele que funciona com moedas, né? Então, à época, foi estimado um custo de aproximadamente R$1.100.000, R$1.100.000 para a implantação dos parquímetros. E eles previram como arrecadação mínima, considerando um tempo aí de 20% de média de ocupação de vaga, uma arrecadação em torno de R$300.000 mês. Claro, isso é faturamento bruto. Então, esse investimento, se comparado ao faturamento e ao custo, ele torna um investimento que tem um rápido retorno. Ele R$1.100.000 é muito dinheiro para uma pessoa física, é normal, mas em termos de investimento considerado faturamento, é um investimento razoável e com uma arrecadação quase certa, né? Quanto à questão, ainda, eventualmente, em sendo a Comur a responsável pela execução do serviço, há a possibilidade, entendemos que há a possibilidade de serem formados agentes de trânsito, tal qual a EPTC em Porto Alegre, Empresa Pública de Transporte e Circulação, onde também são seletistas e são agentes de trânsito. Sendo que o próprio agente de trânsito, funcionário da Comur, poderia fazer a autuação do veículo infrator, não dependendo da presença da Guarda Municipal no local. Então, e isso é uma coisa que se verificou, a Comur, através do diretor Lino Denegre, seu Ivo Vares, e eu mesmo estivemos em algumas praças de parquímetros em outras cidades, e uma dificuldade, claro, que toda empresa concessionária desse serviço tem, é de que os seus funcionários não podem autuar. Então eles têm que agir em conjunto com a Guarda Municipal. Então, agir em conjunto com a Guarda Municipal é essencial para que o serviço realmente funcione. Infelizmente, o número de pessoas, e a gente tem observado isso na prática, o número de pessoas que descumpre as obrigações, as normas previstas nessa lei, e não havendo uma fiscalização efetiva, é muito grande. Então, o sistema só vai funcionar de forma eficaz se houver um trabalho conjunto da Guarda Municipal e, no médio prazo, se tratando da Comur, existe até essa possibilidade de se formarem agentes de trânsito. Quanto à questão específica dos funcionários da Comur, os funcionários da Comur são empregados concursados. O contrato de trabalho deles é regido pela CLT. O que acontece como conclusão disso? Eles não têm estabilidade, que é aquela garantia que o servidor público da administração direta possui. As funções deles são específicas para fiscalizar o estacionamento rotativo. No momento em que, eventualmente, a Comur não tenha mais relação com o estacionamento rotativo, e essa é uma hipótese que não sabemos ao certo qual vai ser o direcionamento, mas já adiantando uma pergunta que certamente virá nesse sentido, no momento que a Comur não tiver, se a Comur eventualmente não tiver nenhuma relação com o estacionamento rotativo, aproveitar os funcionários, especialmente os fiscais, que a função é mais específica, e os agentes de arrecadação também, seria, na prática, criar um outro cargo, um outro emprego público. Ora, se eu crio um outro emprego público,
eu só posso provê-lo através de concurso público. Então, um exemplo bem claro, consideramos que existe um funcionário que é formado em Direito. Eu não tenho como trazer ele, ou deslocar ele para trabalhar comigo lá na Comur. Por quê? Porque para trabalhar comigo, essa pessoa tem que ser aprovada num concurso para o cargo de advogado. Então, se a gente fizesse uma transformação dessas funções, criando na prática outro cargo, nem isso, senhor presidente. Se nós fizéssemos a transformação dessas funções, na prática criando um outro cargo, e eu pessoalmente desse um parecer favorável, eu estaria pondo em risco sério a própria responsabilidade do diretor-geral e do diretor administrativo financeiro da Comur junto à fiscalização de Tribunal de Contas, Ministério Público e por aí vai. Ainda que grande é a vontade de que, eventualmente, em isso ocorrendo, aproveitá-los. Senhor presidente, eu acredito que esses são os esclarecimentos iniciais e ficamos à disposição para complementação, se necessário. Então, obrigado, Fábio, representando a Comur. Eu gostaria de agradecer a presença aqui dos vereadores. Está o vereador Sérgio Ranisch, vereador Jorge Luz, vereadora Patrícia Beck, vereador Luiz Fernando Farias, vereador Jorge Tasch, vereador Dr. Gerson PTF, o Lucas, estava presente o vereador professor Issura até o momento. E o vereador Cristiano Kohler, ele está na faculdade, está em prova, então mandou a justificativa. Então eu já peço para o nosso representante do governo municipal, o secretário Egon Kirchen, vai se preparando para fazer o uso da tribuna, ou prefere aqui mesmo da mesa? Pode ser. Aqui da mesa, então estão liberando o microfone. Antes eu gostaria de agradecer a presença aqui do diretor da Comur, Lino Denegre, diretor-geral, o diretor de transporte da Prefeitura, Álvaro dos Santos Silva, Leandro Bortoli, colega da Guarda Municipal, diretor da Guarda Municipal, Everaldo da Rosa de Souza, inspetora-chefe Eliane, também o nosso sempre secretário de Trânsito de Segurança, Bacir Ilana, o homem que implantou a vigilância eletrônica no centro de Novo Hamburgo, que recebeu destaque a nível de Estado, foi premiado. O nosso colega vereador Vitor Gatelli, presente. Enfim, todos os funcionários aqui que representam a Comur. Então, nesse momento, passo a palavra por 10 minutos ao senhor Egon Kirch para falar em nome da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Transporte do município. Queria saudar aqui o vereador Lucas, que é presidente da comissão, demais integrantes da mesa, saudar também a todos os vereadores que se fazem presente aqui nessa sessão, nessa audiência, e que vêm debater esse tema que, através do projeto de lei que está na Câmara de Vereadores, vai ter uma outra condição sobre a questão da ótica da faixa nobre. Saudar também o Lino, saudar os integrantes da Guarda Municipal, integrantes da Secretaria que nos acompanha aí, seu Álvaro Bortoli, também os demais presentes aqui nessa audiência pública. O projeto de lei que trata sobre a questão da faixa nobre, especificamente o estacionamento rotativo no centro, ele vem sendo debatido já há um bom tempo e, com certeza, esse bom tempo vem aperfeiçoá-lo para que ele possa, quando entrar em vigor, poder trazer para as pessoas que utilizam e que necessitam desse espaço público para o seu estacionamento, que ele possa estar adequado à realidade que nós vivemos aí fora.
O estacionamento que nós temos hoje, ele foi criado por uma lei municipal em 1977, 78, e que precisa sofrer uma modernização em função da tecnologia que nós temos hoje no mercado e também a facilidade que é essas novas tecnologias que estão expostas aí por municípios vizinhos e que nós não podemos deixar de nos adequar. A gente sabe que com o aumento do número de veículos que a gente tem a cada ano, e aqui em Novo Hamburgo são mais de 7.000 veículos registrados a cada ano em Novo Hamburgo, e as ruas são sempre as mesmas, é preciso fazer alguma coisa para democratizar os espaços públicos de estacionamento no centro da cidade. Da forma como ele vem sendo utilizado hoje, e que muito bem falou aqui o representante da Comur, ele é deficitário. E é deficitário já há um bom tempo. E a população percebe que a ineficiência da fiscalização, ela está aí, e é preciso fazer alguma coisa para poder melhorar a situação e poder oferecer condições para as pessoas que precisam utilizar a faixa nobre, utilizar o centro, seja para as suas demandas, que são muitas, seja para até passeio, coisa parecida. Mas que, da forma como está estabelecido, temos percebido que a faixa nobre hoje, ela não nos traz aquilo que gostaríamos que trouxesse, que é a democratização do espaço do estacionamento. Tem pessoas que, muitas delas, e a Comur pode ser testemunha disso, muitas delas são as mesmas que vêm sendo notificadas ao longo do tempo. E que vêm sendo notificadas há muito tempo. E que são as mesmas que deixam o carro estacionado no mesmo local muitas horas. E nós tivemos a visita, em outra oportunidade, da fiscalização estadual e que nos elogiou por nós não estarmos cobrando a multa. E que a gente sabe que outros municípios tiveram a mesma visita e que tiveram que devolver muito recurso para o contribuinte que foi multado de forma irregular. A gente viu no noticiário, inclusive o jornal NH publicou isso, que Gramado teve essa infelicidade, continuou cobrando a multa e teve que devolver muito recurso. E nós não tivemos, por precaução, nós não tivemos essa situação aqui no município de Novo Hamburgo. Porque em 2011, quando se baixou uma portaria e que regulamentou de outra forma o estacionamento público, o estacionamento rotativo, Novo Hamburgo se precaviu e não mais cobrou a multa. E com isso, acertadamente, a gente não teve um prejuízo que podia ter oferecido aos cofres públicos. E essa adequação que está sendo proposta aqui nessa legislação, ela é uma proposição exatamente para poder acertar dentro daquilo que as normas estaduais e nacionais estabelecem. E às vezes a gente se pergunta, por que o estacionamento rotativo é tão necessário nas cidades urbanas nos últimos tempos? E aqui, nobres vereadores, eu gostaria muito que tivesse presente aqui a CDL, Sindilojas, para que eles pudessem nos falar, para que eles pudessem colocar aquilo que é importante para o centro da cidade. Porque o comércio, o Gatelli está aqui representando o sindicato do comércio, mas o comércio do centro da cidade, se não tiver estacionamento rotativo,
ele é um comércio que não gira e não tem o seu giro. Portanto, acho que a comissão deveria ter convidado essas entidades também para se fazerem presente e poder debater junto com nós qual é que é a melhor alternativa. E tenho certeza que esse projeto de lei aqui, ele vem ao encontro disso. Tem muitas tecnologias que hoje são apresentadas e que nós precisamos optar por uma delas. E que nós precisamos optar por aquela que vem favorecer cada vez mais o usuário, aquele que vai utilizar o espaço público do estacionamento. E é por isso que a gente está com esse projeto protocolado aqui na Câmara já há um bom tempo, e que, com certeza, a compreensão dos vereadores fará com que esse projeto vá ao encontro das entidades que tenho certeza que devem já ter conversado com os vereadores sobre isso e que querem a adequação para que a gente possa realmente produzir democracia e democratizar o espaço público de estacionamento do centro da cidade. Nós sabemos que o projeto aqui fala também sobre a questão do fundo. Se antes a gente comentava, inclusive o representante da Comur colocou aqui, que hoje, da forma como está estabelecido, ele é deficitário, nós criamos um fundo de mobilidade urbana que vem ao encontro de melhorias exatamente com a arrecadação deste espaço público, que é o estacionamento rotativo. Porque da forma como ele vai ser estabelecido a partir desse processo aqui, ele vai ter arrecadação e que vai ser uma arrecadação que virá ao encontro de melhorias, não só para o centro, mas naqueles locais que mais precisa que o poder público haja, especialmente na questão da mobilidade urbana. Portanto, a gente aguarda que a Câmara de Vereadores, e é hoje aqui a audiência pública, possa nos esclarecer todas as dúvidas que a gente tiver e, com isso, ter uma tranquilidade na hora da votação aqui na Câmara de Vereadores desse projeto e a gente oferecer, principalmente para o centro da cidade, essa oportunidade de ter uma tecnologia mais avançada e, com certeza, o espaço mais democrático para o estacionamento das pessoas que precisam. Quanto à questão dos funcionários da Comur, que foi levantado aqui, acredito que, como vai ser uma licitação, esse processo, não podemos dizer que A, B ou C é que vai operar o espaço público da faixa nobre. Agora, quem é concursado, a gente sabe que na prefeitura, muitas vezes, existe o cargo em extinção. O cargo em extinção, ele continua até se aposentar. Então, acredito, não tenho a formação e nem a informação para poder oferecer aqui, mas acredito que os funcionários da Comur, que são concursados, terão a oportunidade de continuar, mesmo que o cargo esteja em extinção. E se, porventura, uma empresa vier a se estabelecer aqui, eu também imagino que nenhuma empresa vai querer vir se estabelecer para explorar um serviço sem ter pessoas que operam esse serviço, sem ter pessoas que tenham conhecimento da operação desse serviço. Portanto, os funcionários que já têm o know-how do trabalho prestado e conhecem aquilo que fazem, com certeza a empresa vai querer reaproveitar, vai querer aproveitar. Porque ninguém vai querer começar do nada ou do zero. Vai querer começar com pessoas que conhecem o ramo, conhecem a cidade, conhecem os locais onde é que tem a faixa nobre, e com isso vai facilitar muito o trabalho que eles vão desempenhar na exploração da faixa nobre e que o município terá o retorno que a licitação estabelecer. Não podemos dizer que vai ser tanto, porque se for licitação, para que não haja apontamento do Tribunal de Contas, essa licitação também vai estabelecer o percentual que
a faixa nobre dará de arrecadação para o município. Eu fico à disposição dos vereadores e também da comunidade, e acredito que a gente conseguiu fazer uma explanação daquilo que o projeto aqui rege, e estamos à disposição para perguntas. Então, obrigado, Egon. Agora eu vou passar a palavra, então, para os senhores vereadores, dando continuidade, conforme o artigo 137-A do Regimento Interno. Eu pergunto para os vereadores se gostariam de fazer o uso da tribuna ou fazer pergunta diretamente do local. Não tem problema, pode usar até 5 minutos. Então, os vereadores inscritos poderão questionar os expositores sobre os assuntos da exposição pelo prazo de 5 minutos, tendo convidado igual ao mesmo tempo para responder, facultando a réplica e tréplica, ou seja, dando pergunta novamente no caso não concorde com a resposta. Vedado ao convidado interpelar qualquer um dos presentes. Então, agora, nesse momento, o primeiro inscrito, o vereador Dr. Petef, membro da nossa comissão de obras, passo a palavra para fazer as perguntas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Lucas, saudando o secretário Egon, doutor Fábio, aqui ao meu lado. O vereador Tati também nos brinda com a sua presença aqui na mesa na noite de hoje. O vereador Inspetor Luz, o Serjão e Surcor, vereadora Patrícia e o vereador Luiz Fernando Farias. Quero saudar também aqui, muito bem-vindos, doutor Moacir Ilana, já foi saudado, mas não podia deixar de cumprimentar o senhor, o seu trabalho, sua postura, o senhor Lino de Negre também aqui presente, o senhor Álvaro Santos, nosso amigo já longa data, o Leandro Bortoli, o Everaldo, diretor da Guarda, o vereador Gatelli, que sempre é muito bem-vindo a essa casa, e os senhoras e senhores aqui presentes, desculpem não saudar a todos. A pergunta inicial, e também quero deixar registrado, senhor presidente, que o Dr. Raul Cássio, devido ao seu não comparecimento por motivos particulares, mesmo assim também deixou alguns questionamentos e vou me pedir permissão para que também faça alguma pergunta em nome dele, saudando o Márcio Luder, seu assessor, que está lá na tribuna nos acompanhando na sessão. Bom, senhores, primeiro plano, qual é a previsão inicial da feitura ou da colocação desses aparelhos, desses parquímetros, e qual é o valor atual, doutor, da instalação hoje em Novo Hamburgo? Eu sei que quando o senhor foi a Gravataí era 1,5 milhão, né? 1,1 milhão. E hoje, qual é o valor e quando seria a instalação, teoricamente falando? Essa é a primeira pergunta. Não sei se eu posso fazer primeiro todas ou uma por uma. Bom, o custo hoje atual eu não tenho conhecimento. Se buscou a título de contribuição uma informação ainda deste ano, da cidade de Londrina, no Paraná, com 540 mil habitantes, dimensões físicas superiores a Novo Hamburgo, né? Foram adquiridos 85 parquímetros a um custo de R$1 milhão. Então, muitas vezes a própria concorrência às vezes força a questão de diminuição de preço. Então, é uma referência atual que a gente tem, porque não se buscou uma cotação, porque nesse tipo de mercado não é uma cotação complicada de se fazer, não é simplesmente ligar e pedir um preço, envolve uma série de estudos. E a gente não cometeria um ato, eu entendo, prematuro, de manter um novo contato com uma empresa se não é definido hoje exatamente quem vai ser o responsável pela execução do serviço. Então, a Comur, ela dispensa de licitação para contratar com a prefeitura. É uma empresa criada pela prefeitura para prestar serviço em favor dela própria, a prefeitura. Agora, a prefeitura, tendo interesse em licitar com particular, deve fazer a licitação. Bom, a arrecadação atual, doutor Fábio, da faixa nobre hoje, vamos dizer assim, e qual é o gasto atual? Vamos dizer, o que arrecada hoje e o que gasta hoje?
O senhor falou que com parquímetro a cidade de Londrina arrecada 500 mil por mês? Não. Foi feita uma previsão de arrecadação pela empresa Digicom de 300 mil mês o faturamento. Tá. E hoje a faixa nobre e a despesa? A faixa nobre, a título de informação e até para nós termos a noção da necessidade de alteração do sistema, a faixa nobre já chegou a arrecadar aproximadamente 140 mil reais. 136, 138 mil mês. Hoje, ela está mantendo uma média de 85 mil mês de arrecadação. O gasto eu não tenho informação, até porque não é o gasto só direto da faixa nobre, porque existe o gasto administrativo da Comur. E por uma questão de centro de custo, que é uma forma de cálculo, para a gente saber quanto gasta um setor, não é só o custo direto daquele setor, e sim da parte administrativa que ele deve sustentar. Então, eu não tenho essa informação, seria precipitado da minha parte chutar um número. Bom, e a última questão, que essa questão é comum ao vereador Raul Cássio e a mim também, e provavelmente aos senhores vereadores e a senhora vereadora. A pergunta que muitos aqui estão aguardando: qual o futuro dos agentes e dos servidores da faixa nobre? Porque todos têm uma família, todos estão nesse trabalho dignamente e veem-se, vamos dizer assim, como a espada de Damocles, presidente, ameaçados de, em breve, não termos mais a sua função e, como o doutor, com muita propriedade, fala, jurídica, né, serão dispensados. Então, é isso mesmo? Eu entendi bem? É essa a situação dos atuais funcionários? Ou há, conforme o secretário, alguma possibilidade deles serem, vamos dizer assim, absorvidos pela estrutura por eles serem cargos em extinção? Bom, eu ouvia a explanação do secretário, e uma coisa é certa: não existe verdade absoluta, salvo religião. A gente sempre tem que estar com os horizontes abertos, no sentido de que pode sim haver uma nova argumentação, uma outra forma. É sempre necessário que a gente busque outra forma. Hoje, o meu entendimento é que não haveria, no caso de a Comur não ter mais relação com a faixa nobre, de transformar em extinção, porque ainda que um cargo seja declarado em extinção, as funções deles continuam as mesmas. E se a única função dele é fiscalizar o sistema faixa nobre, ele ficaria sem função. E se eu trocasse ele de função, eu estaria cometendo um desvio. Eu sou advogado da Comur. A mim cabe dar o parecer, ou seja, é o que parece ao advogado. Se hoje a questão viesse ao meu gabinete, essa seria a minha posição. Obrigado. Concedo a palavra agora ao vereador Jorge Luz. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo a Vossa Excelência, os demais componentes da mesa, os demais vereadores e vereadoras aqui presentes e o público presente. A primeira pergunta é a respeito aos funcionários. Eu só queria esclarecer o excelentíssimo advogado ali, que uma empresa, quando vende toda a sua estrutura, assume também as dívidas dos funcionários. Na lei trabalhista é assim. Mas a pergunta é a seguinte, eu não sei a quem dirigida, ao secretário ou ao advogado, o presidente. O funcionário recebe hoje R$800 e mais comissão. Eles continuarão recebendo a comissão? Isso é uma pergunta e preocupação de todos os funcionários. Vai responder por pergunta ou o bloco todo? Por pergunta. Então tá, por gentileza. Acho que eu posso responder. Vereador, quando uma empresa assume um serviço em que outra até então executava, ela assume todo o seu passivo. Então, se ela assumir o serviço e decidir ficar com os funcionários da Comur como seus empregados, isso se chama continuação da relação de trabalho. Ela tem a obrigação de manter os mesmos salários que são hoje praticados, ou seja, a base fixa
mais a média de comissão. Então, tem fiscais hoje que recebem um valor bem superior a esse piso de R$ 800, dada a produção deles, o esforço deles. A pesquisa que a gente fez de salário com outras empresas que atuam nessa área indicam que o nosso funcionário ele recebe um valor bastante superior, em torno de 40%, 50%, além do que em comparação com o salário padrão dessas empresas. Então, é possível que a empresa aceite que os funcionários da Comur sejam seus contratados. Mas a lógica indica que esse é um passivo que diminuiria o resultado dela. O artigo 2º desse projeto de lei 101 de 2014 conflita com o artigo 17 do mesmo projeto de lei a respeito da exploração. Num fala que ela será indireta e no outro indireta e direta. Então, eu gostaria de saber qual é a definição desse projeto de lei, se a exploração será direta ou indireta pelo órgão. Inspetor Glosso, só para ajudar, repete de novo os artigos. O artigo 2º conflita com o 17 do mesmo projeto. É o artigo 2º, parágrafo único. Explorar indiretamente. E lá no 17... fala indireta ou diretamente. Fica autorizada... Fica o Poder Executivo autorizado a explorar direta ou indiretamente. 17. Eu não falo o nome do Executivo, do projeto Executivo, mas eu acho que eu tenho... Tudo bem, doutor. Mas vereador, eu acho que eu tenho uma explicação. Não, mas eu interferi porque eu acho que eu tenho uma explicação para a sua pergunta. Mas aqui nós estamos... O artigo 17 se refere... Eu quero responder. Vê que o vereador Lúcio está me dirigindo a pergunta. Pois é, está cruzado ali. Não, secretário, eu peço desculpas, então. Não, é que, na verdade, eu acho que a pergunta foi dirigida a mim, como do Poder Executivo, e eu estou aqui para responder. O projeto que eu tenho aqui, ele fala da exploração de forma indireta ou direta. A arrecadação financeira que a administração pública terá, ela não vai ser direta. Ela poderá ser direta ou indireta. Isso a licitação é que vai dizer. Portanto, não vejo conflito nessa questão aqui da legislação. Porque a arrecadação financeira é a licitação que será lançada na rua, é que dentro do conjunto de empresas que poderão vir a explorar, é que vai trazer o recurso para a administração pública. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que a questão do conflito não se refere só à minha pessoa. Se o senhor ler o parecer do IGAN, ele diz a mesma coisa. Posso ir adiante? Sim, segue. No artigo 8º do mesmo projeto de lei, parte da renda será depositada em conta corrente do fundo. E não diz o percentual. Eu gostaria de saber qual o percentual que será depositado. Só diz parte da renda, não diz qual o percentual. Como estamos discutindo aqui a possibilidade de fazer uma licitação, o percentual é da concorrência. A concorrência que mais percentual oferecer é que vai ganhar a concorrência. Então, não tem como estabelecer aqui na lei de que vai ser 10, 15, 20, 25, 30%. Se tu estabelecer isso na lei, qual é a empresa que se habilitará a entrar na licitação se está acima daquilo que o mercado estabelece como padrões? Ou você coloca isso abaixo,
e aí você não tem a possibilidade da barganha. Portanto, temos que colocar a licitação na rua para que ela, a partir do mercado, possa dirigir qual é o percentual. Mas o excelentíssimo secretário, eu gostaria que Vossa Excelência me entendesse. Aqui não está dizendo que tem que ter percentual da empresa que vai prestar o serviço. Aqui está dizendo, no artigo 8º, que parte da renda será depositada, secretário. Tá? Não está falando de percentual de quem vai assumir o serviço? Não, só para responder. Se você estabelecer que a hora será R$2, parte será depositada nos cofres da prefeitura. Porque ele não vai dar os R$2 para a prefeitura. A exploração, a licitação é que vai dizer qual é o percentual dessa parte que ele arrecada vai ser depositado para a prefeitura. Mas o percentual que consta no projeto não faz parte da licitação. Isso aqui é um dinheiro que vai, se entrar 100 mil, quanto vai entrar? É 5%, 10%, 1%? Mas é a licitação que vai estabelecer isso. O senhor é vereador e conhece os trâmites dos órgãos públicos e não pode colocar isso em jogo diante da população que está nos assistindo, Não, inclusive. mas aqui diz parte da renda, fala em renda. Qual é a renda? Qual é a renda? Mas é o percentual da licitação que vai dizer isso. Tá bem. Eu não me convenceu, mas vamos adiante. Artigo 10º, parágrafo 1º. O recurso do fundo será depositado em conta especial a ser utilizado para ser utilizado, né? Está correto? E eu pergunto, poderá ser feita utilização pelo Caixa Único do governo? 10º, qual é o? Artigo 10º, parágrafo 1º. A pergunta é só saber se tem possibilidade dessa verba arrecadada a ser direcionada ao Caixa Único do governo. Tipo o Fundopem, por exemplo, quando vem um valor federal, às vezes o governo saca parte do Fundopem que não deveria. Posso... Você não sabe me responder, não vai me responder? Tá. Não, quero responder. Não deixo uma pergunta sem resposta. Eu estou aqui para fazer isso. O recurso ele vai entrar no Caixa Único da Prefeitura, mas será gravado dentro daquilo que estabelece a lei. Isso está bem claro na lei, é para isso que a gente trouxe isso para a Câmara do Vereador. Sim. O Fundopem está bem claro, na lei eles utilizam. Artigo 12. TAC será regulamentado por lei específica. Isso eu concordo, até porque fui defensor disso. Mas aí a pergunta é no outro sentido. E o mototáxi e o motofrete, qual será a regulamentação? Todos os serviços de transporte público, passageiro individual ou coletivo, ele tem a regulamentação específica. Cada um tem a sua lei. Mototáxi, inclusive, precisa ter toda a regulamentação, inclusive o Código de Trânsito coloca isso. Mas é que tem as regulamentações que serão por decreto, e essa é a minha dúvida, será por decreto ou por lei específica? A questão do serviço de táxi, por exemplo, nós vamos fazer uma lei na sequência aqui na Câmara do Vereador, depois vai ter muitas regulamentações por decreto. Isso é uma coisa que é de praxe do poder público e a gente conhece isso de muito tempo. O artigo 6º, parágrafo 2º, o usuário terá o prazo de 2 dias úteis para pagar a tarifa pós-utilização. Caberá multa, é o que diz, está certo? Só quero dizer que conflita essa colocação aí com a resolução 45/2011 do CETRAN do Rio Grande do Sul. Aí pergunto se já foi alterado, aí é uma pergunta, se já foi alterado alguma coisa dessa resolução 45/2011 do CETRAN do Rio Grande do Sul ou não. E aí eu quero ler aqui o que diz aqui. Eu vou ler para ajudar. O aviso de irregularidade não poderá ser convertido automaticamente em autuação da infração de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. É vedada a utilização de autos de infração de trânsito como forma de coerção ao pagamento da tarifa de pós-utilização. Compete aos órgãos e entidades executivas do trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, a fiscalização e a autuação do trânsito do veículo estacionado em locais definidos como estacionamento rotativo. A infração de trânsito deverá ser comprovada
por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito nos termos do artigo 280, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. É nula a emissão de auto de infração de trânsito por parte do agente da autoridade de trânsito que não realizou a constatação in loco, que vem do latim, ou seja, no local, né, do cometimento da infração do artigo 181, inciso 17 do Código Brasileiro de Trânsito. É isso? Não, na verdade é assim, ó, a questão da cobrança da multa, se não for efetuado pelo agente de trânsito, ela não tem validade. Ela precisa ser realizada de imediato e in loco, assim como o senhor colocou. Exatamente, porque senão não pode ser multado. E é essa a situação que o município de Novo Hamburgo não tem regulamentado hoje, na sua legislação, e é por isso que, a partir de 2011, o município de Novo Hamburgo passou a não mais cobrar as multas, em função dessa nova regulamentação. E é por isso que a gente traz aqui essa nova legislação, para que a gente possa adequar à realidade que existe. E é por isso que nós queremos que as novas tecnologias possam nos trazer esses benefícios, inclusive nos orientar quando tiver um carro estacionado além do tempo, e que possa imediatamente ser avisado o agente de trânsito, e o agente de trânsito possa ir lá no local para fazer a averiguação e auferir a questão da multa. Bem, o senhor me responde, então, que não houve alteração nessa resolução do Conselho Estadual de Trânsito, é isso? Não houve. Era essa a minha pergunta. Concedo a palavra ao vereador Sérgio Ranisch. 5 minutos para as perguntas, podendo ser por mais 5, vereador Sérgio Ranisch. Obrigado, senhor presidente. Saudando a mesa diretora, do doutor Fábio, também o secretário Ego, doutor Gerson Petef e o vereador Jorge Tacha. Dizer que não sobrou muitas perguntas. Parabenizar o vereador inspetor Luz, que antecipou bastante perguntas aqui em vida. Eu gostaria só de, rapidamente, lembrar que a Comusa foi criada pela Lei 114 de 90, correto? Teve modificação em 93, quando foi criado a 866, que é a Lei de Licitação. E que foi criada uma coxa de retalho, dando todo o poder pela Lei 2031 de 2009. Então, passos a passo. A minha pergunta: qual a modalidade desta licitação? Se vocês iriam fazê-lo? Ela por concorrência, por tomada de preço, por carta convite ou por pregão eletrônico? Muito bem. Seguindo, que depois vai dar para tu responder tudo, que é umas coisas simples. Ali dentro falasse muito bem o Luz, que traz a mototáxi, as táxis, e o que ainda ela vem dentro, traz as caçamba, as caixas de telentuio. Quando na cidade existe uma lei específica, e em momento algum dentro desse projeto, ela foi suprimida ou foi revogada, que é a Lei Municipal 746 de 28 de 8 de 2002, que é específica para a caçamba. Então, assim, o projeto 101, com todo o respeito, ele é uma salada de fruta, porque tem um que cria o fundo, mas o fundo não diz quanto que vai ter para botar nesse fundo. Diz aqui, no artigo 18, a despesa decorrente desta lei serão atendida por dotação orçamentária própria. Não apresentou o impacto orçamentário. É isso que diz o projeto. Sinceramente, eu só lamento e respeito e agradeço todos os vereadores que estão aqui. Por que não está todos os vereadores? Porque isso aqui eu vou dizer assim para ti, ó. Isso vai ser pauta para semanas e semanas nessa tribuna. Com todo o respeito de quem mandou o projeto para essa casa, isso aqui é um projeto que parecia ser uma criançadinha que está lá no Bobral, com todo o respeito, e dá um pirulito e dizer, olha, dá um ok aqui, e uma salva de palma. Por quê?
Um diz, e eu concordo com o doutor, que tem conhecimento, e o senhor responde por toda essa autarquia, ela é mais forte que a prefeitura hoje, a Comur. Quando o senhor diz, é verdade, quando nós aprovamos aquela lei, lá atrás, que nós revogamos a lei de responsabilidade, quando trocou dos funcionários, doutor Gerson, que eu dizia que vocês iam ficar em extinção e não fazeria mais concurso, e assim tantos outros dinossauros que estamos criando na prefeitura com os funcionalismos. Né? Se diz que somente será válido por agente de trânsito, eu concordo, as multas. E por que não criar o agente de trânsito? Não pensaram isso quando fizeram com que essas pessoas estavam felizes em fazer um concurso, que é o que mais tem, que é o concurso simplificado, é o concurso, não sei, é um contrato emergencial, e daí está todo mundo feliz hoje, achando que estão com estabilidade, e quanto que falasse muito bem o senhor com propriedade, quero lhe parabenizar, pelo menos o senhor não está enganando. Não tem o que fazer. Eu vejo dizer que vão ser aproveitado, a Comur vai emprestar esses funcionários para essa outra empresa que ganhar, e quem vai arcar com as despesas e quem é que é o compromisso? Nós não podemos hoje aprovar um projeto nesta casa, porque vocês pensam depois de modificar, porque vocês pensam que poderá ser feito por decreto. No momento que nós votar, nós temos a responsabilidade. Nós estamos votando um projeto. Teria sim, olha, Enes pergunta que eu nem iria mais, eu acho que o correto, gente, o correto, para ter um respeito, uma dignidade desta casa legislativa, junto com o Poder Executivo, e nós todos aqui somos pessoas que estamos pensando na comunidade, teria que mandar um substitutivo desse projeto 101, e nós sentar, como nós já fizemos papel aqui de guri, nós se sentamos com o procurador do município, quem é que não lembra? E ficamos ali 1 hora quase, aonde que nós citemos N artigos que seria mudado. É lamentável que essa pessoa não está aqui, doutor Fábio. E está o senhor hoje aqui, o secretário Ego e os demais, todos que têm a maior admiração por um grande trabalho que vocês fazem. Mas isso aqui me faz assim, ó, lembrar a licitação dos ônibus, que o povo está esperando até hoje, a passagem integrada. Isso me faz cheirar a licitação do lixo da cidade de Novo Hamburgo, que está vencendo em março, e talvez vamos ter que contratar cavalo para puxar. Então, gente, eu peço encarecidamente, essa das caçambas, vou citar de novo, nem vou ler. Existe uma lei específica, ela não pode, se ela não for suprimida, e ela não for revogada, nós não podemos criar e atirar aqui para dentro e dizer que nós vamos cobrar tanto. Eu gostaria, assim, que vocês analisassem, pensassem, e mandassem um substitutivo para esse aqui, e a gente sentar e ajudar a compartilhar isso aqui, representando a comunidade, que o legítimo representante da comunidade é esta Casa Legislativa. Obrigado. Vereador Sérgio Rudich, foi uma declaração ou uma pergunta? Não, tem pergunta. Pergunta, então o secretário Egon vai responder. Eu agradeço aqui o vereador Sérgio Rudich pelas colocações. Quero dizer que, às vezes, a gente precisa mastigar bem o projeto para a gente poder falar sobre ele. O artigo 4º, no inciso 2º, fala sobre a questão das caçambas. Tá? Foi bem pensado esse projeto aqui, bem elaborado. Quero elogiar aqui quem elaborou ele. E está aqui expresso no inciso 2º do artigo 4º. E quanto à questão da lei das caçambas, no final aqui, no artigo 20, fala da revogação das demais disposições em contrário. Portanto, já fala em todas as leis e legislação que vem colidir com essas que estão estabelecidas aqui. Então, fica tranquilo, pode votar muito bem tranquilo esse projeto aqui, que ele está bem organizado. E quanto à questão dos decretos, é importante colocar que a gente não consegue firmar tudo isso na legislação. Eu vou colocar um exemplo. Existem os locais que têm hoje a faixa nobre, mas daqui a pouco a comunidade se organiza, se articula, coloca um comércio e em determinada rua querem ampliar essa rua como faixa nobre. Se a gente fizer na legislação, tem que trazer para a Câmara de Vereadores e mudar toda a legislação. E se for por decreto, tu só amplia aquela rua.
Então, esses decretos eles vêm para simplificar a situação da legislação, que hoje nós estamos encaminhando para a Câmara, e assim como também a questão dos valores. Cada vez que vai aumentar o valor, ou coisa parecida, é preciso encaminhar um projeto de lei. Se tiver encaminhado por decreto, é possível regulamentar isso com muito mais facilidade, com muito mais agilidade. É essa a motivação em fazer muitas questões por decreto. Assim como também a questão do tempo, o tempo de isenção. Qual é o tempo de isenção? O tempo poderia ser tanto, mas quem sabe lá adiante o comércio ele acaba pedindo para que diminua o tempo, então você pode fazer isso por decreto, porque isso facilita a vida do poder público e também da comunidade, que muitas vezes pede agilidade quanto à questão desses encaminhamentos. Então, acho que é um pouco isso que a gente teria como esclarecer, e agradeço de novo, Sérgio, pelas colocações. Eu até peço, Farias, licença para ti, o vereador Issur gostaria de fazer uma pergunta, professor Issur, daí depois eu passo a palavra para o senhor. Só uma questão de ordem. Questão de ordem, Sérgio Ranisch. Até poderia ser réplica, porque nós esperamos tudo. Não, porque quando o secretário diz que era melhor esmiuçar o projeto, acho que o senhor tem que pensar melhor como faz um projeto. O senhor cita que diz que outros similares, e que será descontado, que será 50% da diária. O senhor pode me dizer qual é o valor da diária? Eu li o projeto, só para deixar claro isso aqui para o senhor. Obrigado. A licitação é que vai dizer isso. Vou botar um projeto para fazer uma licitação. Professor Issur. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado por essa concessão. Obrigado, Farias e Patrícia. Eu preciso me retirar em instantes, então eu gostaria de fazer uma pergunta, secretário, ainda concordando com a opinião do vereador Sérgio. Essa casa aqui não pode aprovar uma carta branca. Confesso que não é uma carta branca, mas é uma carta um pouquinho borrada, não está totalmente branca, mas tem muita coisa aqui que deve ser debatida e discutida antes. Por isso essa audiência, acredito que seja o motivo, para esclarecer também para os funcionários, afinal de contas, eu não consigo nem me colocar no lugar dessas pessoas que não sabem o que será o amanhã deles, o futuro deles. Aí o cara não sabe se fica esperando, se vai fazer um concurso, se vai se planejar, se já manda um currículo, se pede um emprego, porque está nessa situação. Mas a minha questão, eu venho lá no início, eu venho na justificativa do projeto. E aí eu não sei se vai ser uma pergunta ou uma explanação, senhor presidente. Eu ainda não estou convencido o porquê desse investimento de mais de R$1 milhão, que benefício direto isso vai trazer. Um dos benefícios apontados é a facilidade que a pessoa vai ter de encontrar o parquímetro. Essas pessoas hoje facilmente encontram as lojas que vendem os cartões de faixa nobre, inclusive tem a sede da faixa nobre, e eu deixo no ar uma pergunta. As pessoas que gostam de comprar antecipados o seu cartão de faixa nobre, para ter no seu carro, para não ter que descer e procurar um parquímetro. Essa pessoa vai ter como comprar um estacionamento antecipado? Essa é uma pergunta que eu faço. Outra questão que deve ser colocada na prática, os parquímetros, pelo menos de Porto Alegre. Vereadores aqui que já tiveram que na Assembleia já viram a dificuldade que se tem ao estacionar e procurar moedas no comércio local para conseguir usar o parquímetro. E minha terceira dúvida que eu deixo é como vai melhorar a fiscalização, porque o senhor disse assim que o sistema vai poder avisar quando tem um carro com cartão vencido. Mas aí eu quero entender, se a máquina vai até o veículo para ver que o cartão está vencido, não. Vai precisar de um funcionário que já tem hoje fazendo esse papel, indo até o carro e vendo se o cartão é válido ainda ou não. Então, sinceramente, a minha dúvida, e hoje o meu voto é completamente contrário por causa da obscuridade do projeto e por ainda não ter encontrado uma justificativa para se investir esses milhões de reais, que a gente, o senhor me desculpe, a gente precisa aqui, solicita em tantas áreas para o município, vai se criar um imbróglio jurídico com uma série de funcionários que vão ser, provavelmente, o doutor Fábio foi muito bem na sua palavra, mas o doutor Fábio só não quis dizer o que ele não pode dizer, mas a verdade é que a gente vê que não tem futuro para esses funcionários aqui dentro da administração. E por que de um investimento tão alto, sendo que ali se falou, por exemplo, que hoje arrecada 80 mil e com o parquímetro pode se arrecadar 300 mil. O que vai acontecer de tão diferente que o parquímetro vai conseguir fiscalizar e trazer esses 220 mil a mais de arrecadação? Então, essas são minhas dúvidas, como eu disse. Minha dúvida não está nem no teor do projeto, está na justificativa. Eu não vejo hoje motivo para se tirar esse recurso todo dos cofres públicos para algo que, sinceramente, na minha opinião, na prática, não vai evoluir muito. Acho que essa questão do recurso público não foi colocado por mim, que sou da administração. Então, vamos colocar um ponto nisso, né? O gasto de R$1 milhão seria se a Comusa fosse comprar os parquímetros e utilizar eles para explorar o serviço. Isso seria, então, aquele R$1 milhão que a Comur coloca aqui. Eu queria colocar aqui assim, ó, o recurso, se for licitação, a prefeitura entra com 0. Ela só vai arrecadar.
dentro de um percentual que a licitação livre mercado é que vai estabelecer qual é o percentual que eles vão pagar para a prefeitura da arrecadação que eles tiverem. E quando tu colocas a preocupação com a compra antecipada, hoje nós temos várias tecnologias que já te permitem tu fazer a compra no teu cartão de crédito e quando tu estacionar ali, tu só digitar no smartphone aí, não sei como é que é lá, e tu está credenciando o veículo a estar ali estacionado até 2 horas. Então isso é uma comodidade que tu tem muito grande, não precisa nem procurar o parquímetro, não precisa nem carregar moeda. É essa a forma que a gente está vendo hoje o mercado evoluir, o mercado de estacionamento rotativo. Acho que é isso. Só para encerrar, senhor presidente, então agradeço a explicação, continuo não me convencendo, preciso ser claro nesse ponto, e dizer que sim, o avanço, na minha opinião, e a justificativa sempre foi a tecnologia. Eu acredito que a tecnologia ela é importante, mas desde que ela vá trazer um benefício direto. Se for pela simples avanço tecnológico, eu não entendo a necessidade de um investimento no montante. Entendi a sua explanação a respeito de uma licitação, que aí o município não teria custos, mas ainda assim nós não abolimos a questão jurídica de todos os funcionários que serão provavelmente demitidos com essa decisão. Então, agradeço e, como disse, faço minhas as palavras do vereador Sérgio Ranisch, que isso aqui seja muito mais esmiuçado e discutido, porque da maneira como está, infelizmente, não tem como ser aprovado aqui nessa casa. Essa é a minha opinião. Vereador Luiz Fernando Farias, depois vereadora Patrícia Beck. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Saudação ao secretário Egon, ao doutor Fábio, ao seu Lino de Negri, presidente da Comur, servidores da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, através do diretor Álvaro e do diretor Everaldo, com seus funcionários, a inspetora-chefe Luísa e o gerente Leandro Bortoli. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os integrantes da Comissão de Obras desta Câmara de Vereadores pela iniciativa de propor essa audiência pública para tratar de assunto tão relevante. Quero dizer que eu sou totalmente favorável à adoção de parquímetros na cidade de Novo Hamburgo. Acho que nós estamos atrasados, né, em relação a uma série de municípios da região e até mesmo do interior do estado que já contam com esta ferramenta em termos de mobilidade. No entanto, também concordo que, por esse tema ser um tema extremamente relevante, complexo e que envolve até mesmo a questão de servidores, né, e sua carreira, sua profissão, suas famílias, acho que esse projeto ele ainda carece de uma discussão maior. É notório a intenção de acertar, mas, como bem disse o doutor Fábio, né, não existe verdade absoluta. Mas o importante é que exista uma verdade aceita por todos, pelo menos um consenso e a sua maioria. Acho que nós podemos avançar nessas discussões, no sentido até mesmo de esclarecer e deixar dentro do projeto esses esclarecimentos para que possa, sim, avançar nessa questão do parquímetro. Eu tinha alguns questionamentos aqui, mas que ao longo das falas foram sendo dirimidas as dúvidas. A única questão que ficou foi a relação de um questionamento do inspetor Luz em relação a uma contradição, uma possível contradição entre o artigo 2º e o artigo 17, e só para esclarecer, eu queria fazer uma questão de ordem na hora, mas não fiz. O artigo 2º fala do estacionamento pago rotativo, e o artigo 17
fala da concessão de outros serviços, como o serviço de transporte coletivo público individual da categoria de aluguel, escolar, e fala de infraestruturas de mobilidade urbana, como os terminais, pontos de embarque e desembarque. Não fala do estacionamento rotativo pago. Então, não tem contradição entre um artigo ou outro. Também tinha uma pergunta para fazer a respeito de quantos parquímetros. O doutor Fábio tinha falado na questão de 1.100, mas já foi respondido por analogia em termos do município de Londrina. A dúvida sobre como se dará a lavratura da notificação por infração, essa dúvida permanece, na medida em que não se sabe o que vai acontecer, né? Mas a questão, acho que o artigo que fala do prazo de 2 dias úteis para pagamento de tarifa de pós-utilização, esse artigo, acho que ele está demais no projeto, né? Acho que ele poderia ser suprimido, até mesmo por conta da resolução de 2011, que contraria essa multa a posteriori. Em síntese, acho que a discussão ela é válida, mas ela acho que não pode se encerrar por aqui. Acho que nós temos que avançar mais. Como bem falou o vereador Sérgio, nós tivemos aqui a visita do procurador do município que nos esclareceu alguns pontos, né? E outros pontos continuam ainda precisando de um esclarecimento maior. Mas é um projeto importante e o foco do projeto, que é a adoção de parquímetros na cidade de Novo Hamburgo, tem meu total apoio, necessitando, é claro, de uma conversa maior, um esclarecimento maior sobre os detalhes do projeto. Muito obrigado. É só um pronunciamento meu, não tem pergunta. Doutor Fábio, gostaria de prestar esclarecimento, uma parte? Senhor presidente, apenas para esclarecer, o professor Essor se retirou, mas não foi por isso que eu decidi falar só agora, foi uma infeliz coincidência. Mas ele referiu, e esse assunto está se tornando recorrente, de que o doutor Fábio apenas não referiu, mas deu a entender que eles vão ser despedidos. Veja bem, no final da minha primeira exposição, eu coloquei, inclusive, sobre a possibilidade de formar agentes de trânsito, especificamente para a fiscalização da faixa nobre. Essa, sim, é uma possibilidade que eu vejo como compatível com as funções do fiscal da faixa nobre. Mas essa definição depende de previsão em lei municipal. Então, por isso que eu não conto com ela, porque hoje não existe previsão em lei que considere o fiscal da faixa nobre como agente de trânsito. Mas é, sim, uma possibilidade. Apenas para deixar claro. E é por esta razão que eu não deixei definido, por exemplo, a despedida dos funcionários. Existe, sim, possibilidade, mas não há previsão legal, por enquanto, nesse sentido. Só uma réplica em cima da fala do doutor Fábio. Essa seria uma outra dúvida que eu tinha, que eu até não falei, mas a questão dos agentes de trânsito, é óbvio que seria uma saída em relação aos funcionários que existem da Comur, mas para a formação do agente de trânsito, eu acredito que teria que ser através de concurso público, né? E aí existe uma dificuldade. O concurso público não pode ser restrito aos atuais funcionários da faixa nobre. Para a pergunta, a vereadora Patrícia Beck. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, saudando a todos aqui presentes. Eu vou fazer um comentário e, no final, eu faço sugestões e um pequeno questionamento. Nós tivemos, como antecipadamente falou o vereador Farias, o vereador Serjão, o procurador da prefeitura conversando conosco há mais ou menos umas 3 semanas, né? Uma reunião provocada pela Comissão de Finanças desta casa, no sentido de analisar alguns pontos. O primeiro ponto que nós analisamos, e eu, muito particularmente, vereadora Patrícia, acho que o projeto teria que ser 2, na verdade. Um projeto tratando da questão da faixa nobre e outro projeto tratando da criação do Fundo da Mobilidade Urbana, que eu considero um grande projeto. E acho que pode sair prejudicado em função
né, dessas divergências de ideias que acontecem em relação ao parquímetro. Eu até, no ano de 2013, 18 de setembro de 2013, encaminhei uma sugestão à Prefeitura para que se criasse esse fundo. Eu acho que é de extrema importância para o município de Novo Hamburgo hoje, secretário. Então, eu até sugeri o desmembramento desse projeto, que se criassem 2 projetos, porque são temas, por mais que sejam de mobilidade urbana, eles podem ser tratados separadamente, até para que um não venha prejudicar o outro. No caso do parquímetro, da faixa nobre, toda essa situação que se criou em relação aos funcionários da Comur, aí, doutor Fábio, eu direciono ao senhor, o meu entendimento foi o seguinte: hoje não tem como se precisar nada, porque não está definido se é a Comur ainda que vai estar à frente disso, ou se vai ser uma outra empresa. Então, não tem como se dizer, na verdade, qual a situação futura desses funcionários, porque o projeto ele não define realmente qual o caminho que vai se percorrer, correto? Correto. Tá. Aí agora eu vou, então, secretário Engel, entrar nos pontos mais específicos do projeto. Uma das questões já foi abordada pelo vereador Farias, que é o artigo 2º, que eu também concordo que ele não tem que estar aqui, porque a gente vai passar a multar e recolher, né, o valor da infração. Mas, lá na seção 3 do Fundo da Mobilidade Urbana, e entrando mais no fundo, o artigo 9º diz que fica criado o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, que dará suporte financeiro às políticas públicas municipais de melhoria da mobilidade urbana. Mas em nenhum momento eu achei nenhum artigo, nenhum parágrafo que diz que os profissionais da secretaria estariam diretamente envolvidos no desenvolvimento do trabalho com o dinheiro que vai ser depositado numa conta aberta pela Secretaria da Fazenda. Ele só trata o projeto da Secretaria da Fazenda no momento da abertura da conta que será depositado esse dinheiro. Então, eu gostaria, inclusive conversei com o Dr. Matheus, para que se acrescentasse no artigo 11, além de que os recursos do Fundo de Mobilidade Urbana serão aplicados com as seguintes finalidades, que também fosse gerido pelos funcionários da Secretaria de Mobilidade Urbana, porque aqui fica vazio. Quem que vai direcionar, quem que vai criar as metas, quem que vai, de fato, trabalhar em parceria com a Secretaria da Fazenda. E na indicação que nós passamos, nós sugerimos que, para a execução dos trabalhos, fosse criado um fundo de gestão, designado pelo Poder Executivo, funcionários pertencentes ao quadro da administração direta ou indireta. Bom, essa seria um dos itens, né? O outro item, secretário, da criação do fundo, e aí eu não sei se o procurador já conversou com o senhor, foi que o artigo que trata outras receitas que poderão ser definidas e regulamentadas por decreto, no artigo 10º, que constituirão receitas do Fundo de Mobilidade Urbana, no meu entendimento jurídico, aqui não cabe. Aqui não cabe decreto para regulamentar as receitas deste fundo. E até houve um entendimento com o doutor Matheus, e ele ficou de nos mandar realmente um projeto substitutivo com essas alterações. Então, eu não sei se ele já chegou a conversar com o senhor, se por alguma questão não houve esse tempo, mas, assim, houve, e isto foi até encaminhado um documento para a Procuradoria do município que nós acordamos nessa casa com as alterações feitas no projeto. Até lamentável que não veio já esse substitutivo para a gente já discutir isso na audiência pública. Com certeza, algumas dos questionamentos que foram feitos para o senhor já estariam sanados, né? Então, infelizmente, não foi possível isso acontecer. Mas eu digo aqui também, e reforço que eu sou favorável a todo tipo de modernização. Acho que a nossa cidade ela precisa passar por processos de modernização, mas não de forma em que a gente vá passar por cima de situações que, por exemplo, envolvem famílias que sobrevivem de um sustento. Então, acho que precisa ser realmente muito trabalhado, muito abordada essa questão dos funcionários, mas aí eu digo dos parquímetros, desse novo sistema de faixa nobre, e aí eu reforço a importância do desmembramento desse projeto. Eu hoje, com as alterações da criação desse fundo que eu sugeri, seria totalmente favorável. Hoje eu já teria um posicionamento favorável a esse projeto. Na questão do parquímetro, eu gostaria de discutir um pouco mais. Acho que essa questão do quem irá trabalhar o recurso do fundo, na verdade, o fundo ele vai ser específico e ele vai ser para a mobilidade urbana. Portanto, é um fundo que só poderá ser investido em questões que dizem respeito à mobilidade urbana.
Portanto, ele vai entrar na receita da Secretaria da Fazenda, mas vai entrar gravado para que seja administrado por questões que envolvem mobilidade urbana. E quanto à questão de decretos de outras receitas, só para colocar um exemplo aqui, eu não conversei com o doutor Marcelo, acredito que foi ele que vocês conversaram, Matheus, não conversei com o doutor Matheus sobre o assunto, a gente também tem outras atividades e ele também não nos colocou que ele tinha conversado com vocês. Mas acredito que essa questão de outras receitas que poderão vir por decreto, colocar um exemplo, que às vezes o recurso que tem disponível nesse fundo para uma determinada obra não seja suficiente para concluí-la. Então, se faz um decreto, se pega recurso livre da prefeitura e se coloca nesse fundo para concluir tal obra. Na minha visão, é essa a explicação que eu poderia dar. Portanto, por outras receitas, entendo receitas de recurso livre para que, em determinado momento, se possa fazer uma determinada obra que, porventura, não tenha suficiente nesse fundo que fica estabelecido nessa lei. A pergunta que o vereador Sérgio Ranch, eu também tenho a dúvida da modalidade da licitação. Eu não ouvi a sua resposta, se já tem a modalidade de licitação escolhida para esse tipo de processo de parquímetro. A modalidade de licitação, ela se estabelece pela lei das licitações. Não tem como tu fazer uma carta convite se o recurso que vai onerar nessa situação aqui é maior do que aquilo que estabelece a lei. Então, tem que fazer uma licitação pública, direta, né, e que as empresas que oferecem esse tipo de serviço possam participar de forma igualitária e vence aquela empresa que oferecer mais retorno para a prefeitura. Questão de ordem, vereador Luiz Fernando Farias. Só para deixar, para dar conhecimento, né, que dentro desse projeto nós encaminhamos a emenda número 4, né, ao projeto de lei 101, que dentro do artigo 1º, que fala sobre o sistema municipal e onde entrega as infraestruturas de mobilidade urbana, aliás, o artigo 11, que fala dos recursos do Fundo de Mobilidade Urbana, a aplicação dos recursos do fundo, a letra G, a aquisição, que seria, também se daria para aquisição e conserto de viaturas, aquisição de equipamentos e fardamentos para os integrantes da Guarda Municipal, na ordem de 10% do valor arrecadado mensalmente. Essa emenda, ela visa que parte dos recursos arrecadados sejam destinados a manter a estrutura da Guarda Municipal, no que se refere a trânsito, independente dos recursos orçamentários da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. Só para constar que nós encaminhamos essa emenda para fazer parte do projeto. Então, agradecemos a explanação do vereador Farias. Tem várias emendas já ao projeto de lei. E agora eu vou passar os questionamentos ao público presente. Quem tiver interesse em fazer o questionamento, tem o microfone. Moacir Ilano, nosso sempre secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, é o primeiro inscrito. Eu peço, então, para levantar em pé. E daí, depois, os outros inscritos também, a Ana está cuidando ali, pega o microfone, se apresenta, diz o nome, e daí faz o questionamento aos palestrantes. Primeiro, Moacir Ilana. Meu caro presidente, secretários que representam o executivo, os procuradores da Comur, ao nosso diretor da Guarda Municipal, assessora, demais membros da prefeitura, meus caros vereadores presentes. Olha, essa história toda que vocês estão falando começou comigo. Em 1997, meu caro secretário, eu fui a Londrina ver os parquímetros, fui ver negócio de ônibus, fui ver passagem eletrônica, tudo isso. Não funciona. O que nós temos que fazer em Novo Hamburgo, pediu na época, senhor secretário, é que a parte social voltada para o comércio seja levada em conta. Vocês não podem pecar por esse motivo. Falar em tecnologia, isso não existe. Porque parquímetro já tem desde 1800. Para não dizer 1900 e pouco.
Porque é uma coisa antiga. Mas ela é brutal, é radical, ela não oferece aquele tete-a-tete que nós precisamos ter na comunidade. Olha, nós temos 21 pessoas que estão trabalhando como fiscais na faixa nova em Novo Hamburgo. Foi criada nesses mesmos moldes quando a prefeitura assumiu do governo da Ayrton Santos. Eu era secretário de Trânsito, Transporte e Segurança. Botei as câmeras, botei tudo isso aí que vocês estão vendo aí, para funcionar. Não é modernidade, me desculpe. Modernidade é integrar juntamente com a Comur a Guarda Municipal na época que eu fiz. Tchê, por que não? Eu não vou ensinar ninguém a fazer, mas vocês sabem muito bem, aqueles que vivenciaram, que a Guarda estava junto com a Comur na época, multando, e funcionava. Não é nada contrário. Não sei por que depois o governo mudaram, vocês têm toda a razão de aplicar a política que vocês quiserem. Não estou contrariando isso aí. Só que é uma questão de vontade política. Não é uma questão de tecnologia. Desculpe. Botar parquímetro é se distanciar. Olha o centro, olha os 20 minutos. Olha essa gente que estava trabalhando. Isso não tem nada que ver, isso não modifica em nada. É uma questão de integração, de colocar a guarda municipal, que temos 250 homens, para fazer o trabalho, e faziam tão bem. Por que agora querem mudar em modernidade, que é uma coisa antiga? Já na minha época eu não aceitei, vieram os portugueses, vieram os franceses, vieram os belgas, tentaram oferecer comissões, negativo. Nós não temos que aceitar nada, porque nós não queremos, nós queremos manter a faixa nobre nossa, com a nossa gente, porque naquela época já dava lucro, senhor presidente, sabia? Naquela época dava lucro, se vocês verem os anais, dava lucro, que nós mantínhamos o berçário do hospital municipal com a faixa nobre. Aí veio o Tribunal de Contas e disse o seguinte aqui, ó, você não pode mandar dinheiro para o hospital, porque lá não é público, hein? É uma associação. Então, muda. Veio uma nova determinação. E nós mudamos. Agora, desculpe, falar em modernidade e arrecadação, isso é zebra. Não funciona como não funciona em muitos municípios. Distancia cada vez mais. E o comércio, como é que fica? Já estamos padecendo uma nova realidade econômica difícil, nós vamos ainda sustentar e dar condições a uma nova realidade do estrangeiro faturar aqui, para a prefeitura ganhar. A prefeitura não quer ganhar, mas a prefeitura quer solucionar o problema, porque nós estamos aqui para resolver o problema da nossa comunidade. Nós estamos aqui para resolver o problema dos nossos chofeiros que estacionam e têm um lugar público e de revezamento. A faixa nova foi criada com esse intuito, não é para arrecadar. Porque, olha bem, eu pergunto ao presidente da Comur, a Comur é para dar lucro? Nunca! Nós, na nossa época, fizemos dar lucro, fomos xingados. Por que não? Porque a Comur foi sempre o estepe da prefeitura para assumir todos os custos e os danos. Ninguém fala isso aí, claro. Agora nós falamos em peito aberto, que não devemos nada a ninguém. Essa é a grande verdade. Então, tentar falar em modernidade, meu secretário, me desculpe, eu passei 8 anos como secretário, eu sei que o senhor está passando, mas não é por aí. Nós queremos o seguinte, a parte social, a integração com o funcionário, o lado humano, que a lei foi criada, essa lei de 2002, que foi adaptada até naquela minha época, foi adaptada para a comunidade de Novo Hamburgo. Porque a Guarda Municipal sempre se colocou à disposição. E ela não está sendo usada agora, não vou discutir isso aí. Se ela não está sendo usada, eu não vou entrar nesse mérito, porque hoje é outro assunto. E um dia, se vocês quiserem, eu vou colocar. Muito obrigado. Quem mais está inscrito, por gentileza, se levanta, se apresenta. Oi, boa noite. Meu nome é Bruno Galas. Dá para ouvir? E eu sou integrante do grupo Massa Crítica, aqui de Novo Hamburgo, e nós reivindicamos e tentamos popularizar o uso da bicicleta como meio de transporte, não apenas como lazer. Eu queria aproveitar hoje que o tema é mobilidade urbana e queria levantar um assunto que eu escrevi aqui. Vou tentar resumir ele.
Em abril deste ano foi feita a entrega da ciclovia pela construtora da Transurb à Prefeitura. Foi reclamado que ela não possui sinalização adequada. Reclamado por nós da Massa Crítica, né? Nenhuma, na verdade, tanto horizontal como vertical. A construtora afirmou que isso eles não têm o dever e nem o direito de fazer, pois, como sinalização de trânsito, é assunto do município. Com o passar do tempo, os pedestres foram se apossando da ciclovia e a grande maioria das pessoas, creio eu, nem mesmo sabe que aquele trajeto é uma ciclovia, pois não possui sinalização informando isso. O mesmo acontece com os ciclistas que não sabem que, teoricamente, aquele espaço é destinado a eles. A grande massa de pedestres acabou afugentando vários ciclistas que, agora, preferem dividir o espaço da rua com os carros do que ser bloqueado, derrubado e xingado por pedestres daquele estreito trajeto vermelho. Contudo, pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 58, o ciclista deve andar na rua caso não haja uma ciclovia ou ciclofaixa no local. Sendo assim, somos legalmente obrigados a utilizar a ciclovia. Além disso, agora em setembro, foi aprovada na Câmara dos Vereadores a proposta feita pelo vereador Raul Cássio, que não está aqui hoje, para dar nome ao conturbado trajeto vermelho paralelo à linha do trem, que até então não tinha. Então, é Ciclovia Victor Nicolau Curbs. Notemos então que aquele espaço é oficialmente uma ciclovia e, por definição, no anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, é pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Agora a Prefeitura tomou uma solução mais confortável para ela, dividir a ciclovia. Dessa maneira, terminam as incomodações com os ciclistas que pediam sinalização e as incomodações dos pedestres que queriam utilizar aquele espaço para caminhar, correr, passear com o cachorro, tomar chimarrão, levar sua tenda de academia para dar aula de corrida, etc. Pois, é claro, é impossível utilizar a calçada. Que tem definição também no Código de Trânsito, mas acho que não precisa ler. Definição de calçada, né? A notícia revelada semana passada pelo secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, o senhor Ergon Kischheim, é de que a ciclovia será um espaço compartilhado entre ciclistas e pedestres. Ela será dividida ao meio e uma parte será destinada aos ciclistas e a outra aos pedestres. Lembrando que a ciclovia, ou talvez futura ciclovia, já não possui os 2,5 metros de largura recomendado no Manual Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Como 2,5 metros como ciclovia bidirecional. Assim, nossa cidade estará perdendo um pequeno avanço que tinha feito no quesito de mobilidade urbana. Outros podem afirmar que não há movimento de ciclistas na ciclovia, mas, como o caso de outras cidades, o tráfego de bicicletas aumenta após a implementação de uma malha cicloviária. Aqui, não tivemos tempo para dar a chance das pessoas pensarem a usar a bicicleta. Tem mais tempo ainda? Eu posso... Tu tem um minuto, mas se tu puder, a tua pergunta é sobre a bicicleta ou sobre o parquímetro? É sobre a ciclovia, não é sobre o parquímetro. Não, pode fazer, tu tem mais um minuto. Tá. Então, como ela vai ser dividida ao meio, ela tem 2 metros hoje, o sentido unidirecional recomendado pelo Código de Trânsito é de 1,5 metro. Então a gente vai dividir 2 metros, sendo que 1 metro vai ficar para bicicleta bidirecional. Então, vai ter que ir e voltar em 1 metro. E voltar em 1 metro, dividindo esse espaço entre bicicletas. E o outro 1 metro fica para as pessoas usarem como calçada, que também tem do outro lado, né? Então, a calçada, claro, para os pedestres. E só para finalizar, Novo Hamburgo tem cerca de 240 mil habitantes e 140 mil veículos automotores, né? Carros. Será que a solução ainda está em insistir no carro? Certo, eu até peço para o secretário, como o senhor quer fazer alguma declaração, a gente está entrando justamente, até porque o assunto é outro,
mas nós estamos querendo copiar de Porto Alegre o modelo que é feita a ciclovia, que é no lado da rua, e que aquela parte do trem seja ocupada para passeios, vamos dizer, de a pé. A gente vai pedir esse estudo para a Secretaria de Mobilidade para ver se tem a possibilidade ou não. Eu agradeço a pergunta aqui. Eu gostaria também de poder comentar a questão do Ilana, que colocou aqui que empresas estrangeiras estariam vindo aqui para explorar a questão da faixa nobre. Hoje a tecnologia não existe mais só no estrangeiro. Nós temos empresas aqui em Novo Hamburgo que têm essa tecnologia à disposição de vários municípios aí que já são atendidos por uma empresa aqui de Novo Hamburgo que tem a tecnologia de Novo Hamburgo. Então, só para esclarecer, de repente o telespectador não tem essa informação. E assim como também nós não temos 250 guardas, tem aqui o diretor, nós temos aí 192, né, então um número menor. Quanto à questão da ciclovia, acho importante a gente fazer um debate. Eu acho que a gente poderia trazer isso numa outra oportunidade, trazer isso especificamente, e que a gente vinha cobrando a sinalização da Transurb. A Transurb, através da construção que teve ali, o recurso não foi suficiente para toda a implementação de todas as obras que a gente havia solicitado, em função de outras obras que foram realizadas com muito empenho do ex-prefeito Tarcísio, que foi a questão do Arroio Luiz Rau, né, que a gente teve um ganho importante, mas um recurso grande foi gasto ali. E a questão da ciclovia, nós vemos que em muitos municípios ela é dividida, porque não existe um trânsito tão significativo que exigisse exclusividade. Assim como também a gente vê que os pedestres, eles utilizam mais do que o ciclista. Isso é uma realidade. A gente até fez uma fiscalização no local e a gente percebeu que mais ou menos de 4 a 5 pedestres para um ciclista. E a gente não consegue afugentar o pedestre com placa de sinalização ou tentando multar. Eu acho que o que a gente precisa é integrar, e é isso que a gente está fazendo. Questão de ordem, vereador Sérgio Ranch. Obrigado, senhor presidente. Só fiz uma questão de ordem aqui, rapidinho aqui, para justificar, porque o senhor Ilana não tem mais microfone, não pode fazer. Eu acho que foi um mal-entendido. Ele disse que na época que ele era secretário, veio gente de tudo, fora do país, oferecer para pôr o paquímetro. Ele não quis dizer que o senhor estaria trazendo uma empresa, só para ficar certo. E também registrar que eu vejo aqui no plenário a minha filha, a Daiane, e também vejo o meu neto, o Denis. Então, mas para o meu neto que está aqui se preocupando com a audiência pública até esta hora. Então, fica aqui o registro. Obrigado. Isso. Próximo inscrito. Quantos inscritos mais tem? Mais um. Isso. Então. Boa noite, trabalhadores, vereadores. Bom, sou representante, sou Fábio Flores, da categoria a faixa nobre, sou do sindicato SEACOM RS. Bom, a gente vê com os olhos dos trabalhadores que esse projeto entrou na casa uma lambança. E aí voltou para o Executivo e hoje nós estamos aqui numa audiência pública. Bom, a gente vê, pelos dados que foram colocados aqui, que se os parquímetros se instalarem, se for ter uma licitação, a Prefeitura vai arrecadar ainda menos. Certo? Só pelos dados que a gente tem, pelos números. Foi colocado que em cidades que têm a lucratividade de R$300 mil, certo? Com o desenvolvimento dos parquímetros, hoje a faixa nobre, ela R$80 mil de lucratividade, como o doutor Fábio colocou. Sendo que todas essas empresas, o Estado do Rio Grande do Sul, repassam para suas prefeituras 20%. Certo? Então, 20% de 300 mil são 60 mil. Se eu estou enganado, alguém me corrija. Certo? Então, a questão de valores vai diminuir. E os trabalhadores estão muito preocupados porque não tem uma definição correta dos seus empregos.
Tem trabalhadores aqui com 12 anos de casa. Tem trabalhadores de 15 anos de casa. Então, gente, é uma irresponsabilidade o que estão fazendo com esses trabalhadores. Tá? Então, eu vejo que a Comur tem o potencial para administrar como está sendo administrada. Só tem que mudar algumas coisas, que é o aumento, que desde quando eu entrei, eu fiz o concurso em 98, é o mesmo valor de R$1. Tá? Então, é lógico que não vai ter a mesma lucratividade que tinha na época. Foi feito um decreto para mudança dos valores de R$2 para R$5. Por que não mudou o valor do cartão? Certo? E a rotatividade no centro, tá? Ela não tem, ela tem sim. Os fiscais, a gente procura, eles estão lá. Tem os locais para venda de cartões, tem mais do que se fosse parquímetros, se for fazer um dado levantado. Então, eu acho que tem que ser bem pensado, senhores vereadores, que a comunidade de Novo Hamburgo não vai aceitar esses parquímetros. E nós, como os representantes do sindicato e também da comunidade, no dia da votação, nós vamos trazer a comunidade para apreciar esse projeto que veio para casa. Muito obrigado. Mais um inscrito, por gentileza, daí se levanta, diz o nome. Primeiramente, boa noite, eu sou o Adrelg, eu sou fiscal da faixa nobre. E estou aqui em relação ao meu emprego, né? Vim defender meu emprego. O que a gente percebe? Só quem trabalha ali sabe o que está ocorrendo ano após ano, que é a redução dos valores, cada vez mais o pessoal parando de comprar o ticket de estacionamento, cada vez mais a população não pagando as notificações. E hoje o que a gente percebe? Que o pessoal não faz isso por não gerar o auto de infração, que a gente não tem competência para isso, que isso de que ocorre. Eles falam muito estão falando só em terceirizar nosso trabalho, terceirizar. Só que o que acontece? Não vai ser o parquímetro na esquina que vai regulamentar nossa situação. A empresa licitada que vier assumir o estacionamento rotativo de Novo Hamburgo, ela obrigatoriamente, como ela é uma empresa terceirizada, privada, ela vai ter que ter um suporte de um órgão competente, que seria em Novo Hamburgo, provavelmente a Guarda Municipal. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, que é o seguinte: se essa empresa terceirizada que vai assumir o estacionamento, ela vai obrigar a prefeitura a botar a guarda e trabalhar em conjunto. Por que hoje a Guarda Municipal não dá esse suporte para a faixa nobre? Por que não faz esse convênio junto com a faixa nobre? Sendo que no município de São Leopoldo, um exemplo, tu estaciona, vem o fiscal do estacionamento rotativo, logo em seguida está passando um guarda municipal da cidade para fazer isso, porque é ele que tem essa competência. E se a empresa terceirizada assumir Novo Hamburgo, que provavelmente vai ser feita essa licitação e vai ser terceirizado o nosso trabalho, com certeza, isso é notório, mas assim, a empresa que vier assumir isso aí, ela vai botar a prefeitura na prensa para a prefeitura dar esse suporte. Porque o funcionário de empresa privada ele também não vai poder gerar auto-infração. E o que faz as pessoas a comprarem o ticket de estacionamento e a pagarem a notificação é estar sujeitas a uma multa de trânsito, com o FIRS, com ponto na carteira. Se isso não existir, não vai existir o pagamento. E vai continuar esse mesmo problema, esse mesmo vício que acontece hoje, que as pessoas não estão pagando, não estão comprando. Então, a solução não é botar o parquímetro na esquina e dizer que a nossa cidade está moderna, colocando ele 1 milhão. Logo como o vereador Issur falou, a gente tem tanta coisa para ser investido e vão ser investidos em máquinas, mas nosso problema não é máquinas. Nosso problema é a regulamentação do nosso serviço. Quem vai regulamentar isso? Quem vai fazer isso para nós? Porque se a empresa terceirizada vier, desculpa a redundância, mas a prefeitura vai ter que dar esse suporte para essa empresa. E ela, por ser uma licitada, ela vai apertar e a prefeitura vai ter que dar esse suporte. Por enquanto é isso. Só para colocar, eu acho que nós temos uma legislação hoje que permite que tu tem que ser notificado 3 vezes para depois poder ir ao fiscal. Esse é o problema. Então é por isso que a nova legislação aqui já está adequada à resolução do CONAMA, a resolução que fala sobre a questão da faixa nobre. Portanto, hoje, mesmo que o guarda quisesse lá fazer a multa, ele não pode porque a legislação municipal está em desacordo. É esse o problema. A legislação foi feita lá no passado, não sei, enfim, mas a gente precisa
adequar ela agora ao caso concreto, e é por isso que a gente está aí com essa lei aqui na Câmara de Vereadores para adequar a situação que nós não podemos multar, porque a partir de 2011 a gente parou de multar, e acertadamente. A gente foi elogiado por essa situação, porque a legislação não podia e não permite. A legislação atual, nossa. É só isso. Não, mas estamos encaminhando para regulamentar. Né? Isso. Então, eu só peço... Foi encerrada, então, as inscrições. Eu acredito, então, agora até pelo ser 9 horas da noite, ter horário determinado aqui para a nossa audiência pública, eu acredito que a nossa ação da Comissão de Obras, minha, do PTF, do Jorge Tache, realmente a gente conseguiu ver a complexidade que tinha o projeto e que precisa melhor esclarecimento. Então, a gente sabe que nós, vereadores, temos a preocupação com o bom andamento da faixa nobre, temos a preocupação com os funcionários que trabalham com a família de cada um. Essa eu posso falar em nome da Câmara de Vereadores. Então, eu acho que foi buscado esclarecimento tanto para a comunidade quanto para os funcionários. Eu peço, então, que, de acordo com o artigo 137 do Regimento Interno, que determina a lavratura da ata, agradecendo a presença de todos, encerro a presente audiência pública, desejando uma boa noite a todos e, sem dúvida, esse projeto a gente vai discutir muito aqui na Câmara antes da aprovação ou rejeição do mesmo.